Ora, ora, ora. Pois se não é que a seita bolsonarista parece que estava certa acerca da manipulação do coronavírus em laboratório e da disseminação intencional dessa doença em outros países para poder prejudicar a economia deles, pessoal, aquilo que parecia ser só uma teoria da conspiração se comprovou ser verdade. Mas ao contrário do que eles ficaram espalhando sem prova nenhuma, dizendo que a China havia produzido e espalhado esse tipo de doença, não. Quem estava produzindo isso era os Estados Unidos, em laboratórios financiados e administrados por eles lá na Ucrânia. Não é engraçado? Pois é, né? Não é interessante esse tipo de coisa? É sobre isso que nós vamos falar. E se você assistir esse vídeo até o final, nós vamos mostrar aqui as evidências do que eles estavam fazendo para prejudicar a humanidade. Mas antes, dá o like no nosso vídeo. Se inscreve se você não está inscrito, você é muito importante aqui. Ativa o sininho, senão você perde as nossas conversas. Comenta e compartilha, gente, sua opinião é muito especial para que nós possamos alcançar novos leitores. Estamos aí caminhando para os 10 mil inscritos, beleza? Segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá aqui os links abaixo. Tem promoção dos nossos livros no site da Amazon, também tá aqui os links abaixo. Tá lá o Sétimo Dia e Último Fim da Humanidade, livros que você vai adorar, tenho certeza absoluta, beleza? Muito bem, então vamos aqui para nosso debate de hoje, né? Vocês se lembram, né, que a seita bolsonarista ficava espalhando que o coronavírus havia sido criado pela China, fizeram manifestação na frente do consulado, o Eduardo Bolsonaro ficou espalhando esse tipo de fake news juntamente com Carlos Bolsonaro e toda essa mazela que representa essa imundície da direita brasileira aqui no nosso país, espalhando esse tipo de coisa sem comprovação nenhuma acerca disso. Nós já dissemos aqui várias vezes em vários vídeos que a direita é cínica e hipócrita. Eles sabem qual é a verdade, eles sabem qual é a realidade em muitos casos. Mas eles são tão cínicos e hipócritas que eles são capazes de defender qualquer tipo de mentira, qualquer tipo de coisa irreal só para sustentar a posição ideológica deles. E foi isso que eles fizeram com o caso do coronavírus. Mas eles gostam muito de citar a Bíblia, né? E a Bíblia diz que a verdade sempre prevalece. E a verdade apareceu. Olha só que interessante. Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, o link aqui embaixo, da subsecretária de Assuntos Políticos dos Estados Unidos, onde ela admite que os Estados Unidos estavam fazendo testes, pesquisas laboratoriais com doenças em laboratório. Ou seja, mexendo aí em laboratórios ucranianos, financiamento americano e administração dos Estados Unidos, diretamente dos Estados Unidos, financiando laboratórios que estavam ali produzindo doenças, inclusive o coronavírus. Então eu vou colocar o vídeo dela aqui, da Victoria Nuland, onde ela admite esse tipo de coisa que é proibido pela Convenção da ONU, porque a partir disso você pode criar armas biológicas. O coronavírus pode ser uma arma biológica que foi utilizado pelos Estados Unidos contra a China para poder prejudicar a economia chinesa. Eles disseram que a China fizeram isso, e eles disseram isso sem comprovação nenhuma. Quem garante que não foi os Estados Unidos que jogou esse vírus lá para prejudicar a economia chinesa? Percebe? Tá aqui as provas e tá aqui ela própria admitindo, vou colocar o link como eu já falei aqui, dela própria admitindo que os Estados Unidos estava produzindo essas doenças aqui em laboratório. E todas as provas estão aqui, o exército russo já está de posse de muitos documentos que comprovam tudo isso. E a Ucrânia está desesperada, os Estados Unidos ainda mais, para que esses laboratórios não caiam nas mãos dos russos. Não é engraçado como o mundo dá voltas nesse sentido, né? E olha só o perigo dessas coisas, né? Os Estados Unidos estava fazendo, vou colocar o link também aqui da reportagem, que diz assim: Rússia, objetivo do Pentágono na Ucrânia era a criação de mecanismo de disseminação de patógenos, né? Ou seja, eles estavam fazendo pesquisas, né, com amostras de coronavírus de morcegos, a mesma coisa que eles estavam afirmando que a China estava produzindo. Olha só, não é engraçado? Só que para além disso,
para além disso, eles estavam fazendo outros tipos de pesquisas com doenças extremamente letais, como a peste bubônica, como a peste suína africana e o antraz, que é extremamente mortal. Olha só o que esse tipo de gente cínica e canalha que ficava acusando os outros de fazer exatamente o que eles estavam fazendo. Vocês percebem como esse tipo de gente é cínica e hipócrita? Como eles não são confiáveis? Eu já fiz inclusive um vídeo aqui dizendo o quanto liberais são cínicos e hipócritas. Eles não são dignos de confiança. Eles são traidores em potencial, eles fazem tudo o contrário do que pregam. Então esse tipo de gente, eles têm um modo de operar, um modo de agir. E o governo americano, né, como símbolo desse liberalismo, dessa liberdade, eles agem exatamente dessa maneira. Ou seja, eles bloqueiam o petróleo, né, russo, por exemplo, né, um outro exemplo aqui, e vão comprar petróleo venezuelano quando é interessante para eles, e abandonam a Europa à própria sorte. Para você ver o quanto eles são cínicos, o quanto eles são hipócritas, né? E para finalizar, tem uma outra reportagem aqui que diz assim: embaixada russa insta Estados Unidos a reduzir instalações de biologia militar em nações pós-soviéticas. Então é óbvio, porque os russos não são idiotas, eles sabem para que os Estados Unidos está produzindo armas biológicas ali debaixo do nariz dos russos. Para que uma pessoa está fazendo pesquisas e testes com esse tipo de doença altamente letal? Percebe isso? Gente, tem um filme muito interessante chamado Os 12 Macacos, que é com... esqueci o nome agora do autor principal. Gente, filmaço, filmaço. Eu sugiro a vocês que vocês assistam esse filme porque ele fala exatamente da disseminação de uma doença extremamente mortal que praticamente acabou com a humanidade. E ele foi produzido no laboratório por meio de guerra biológica, sabe? E o cara abriu o frasco, tem uma cena que o cara abre o frasco se eu não me engano, num aeroporto. E ali ele dissemina o vírus mortal para todo mundo, né? Então quem garante que eles não fizeram isso aí lá na China? Levaram o vírus para lá e abriram dessa maneira. Percebe? Então, ou seja, eles são assim. Eles são capazes de qualquer coisa. Eles ajudaram a disseminar aquelas mentiras sobre a China, pois nunca provaram nada, e no final das contas se comprovou que quem estava fazendo aquilo ali era eles. Percebe? Então as armas biológicas, as armas químicas que eles diziam que o Iraque produzia, foi encontrado sob domínio, sob produção do próprio Estados Unidos. Percebe? Nunca encontraram arma nenhuma no Iraque, mas eles produziram e produzem ainda hoje para prejudicar a vida, né, do mundo inteiro. Ou seja, a ameaça mundial vem dos Estados Unidos. Gente, se inscreve, sua opinião é muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!